Se alguém me dissesse, há 40 anos, que um dia eu olharia para trás e lembraria dessa história com mais aprendizado do que dor, eu jamais acreditaria. Porque, na época, tudo o que eu sentia era um buraco no peito, uma angústia sufocante, um desespero que eu nem sabia que existia. A verdade é que algumas feridas nunca cicatrizam completamente, mas o tempo, esse senhor implacável, ensina a gente a conviver com elas. Mas eu não quero começar pelo fim. Quero começar do início. Porque talvez essa história faça você enxergar algo que ainda não percebeu. Talvez ela sirva de aviso, de consolo ou de força para alguém que esteja passando pelo que eu passei. Eu sou a dona Jussiara, uma mulher simples do interior de São Paulo. Nasci e cresci numa cidadezinha pacata, onde todo mundo se conhecia e onde a palavra traição parecia coisa de novela. Coisa que só acontecia nos grandes centros, nas cidades onde a vida corria rápido e as pessoas não tinham tempo de se importar umas com as outras. Mas eu fui enganada. A pior traição da minha vida aconteceu dentro da minha própria casa. Antes de continuar, eu quero saber: de onde vocês estão assistindo esse meu relato de vida? Comente que eu quero muito saber. Também aproveita e se inscreva no canal, ative o sininho e curta o vídeo. Assim vai ajudar muito a vovó aqui. Eu cresci em uma família grande e cheia de vida. Era daquelas casas onde sempre tinha café passado, bolo de fubá na mesa e gente conversando na cozinha. Meus pais eram trabalhadores, gente honesta que acreditava que o mundo era simples. Quem faz o bem, recebe o bem. Foi com essa crença que eu cresci, acreditando que o amor era uma coisa pura, uma promessa eterna, um laço que nunca se desfaz. Me ensinaram que a família era o nosso maior tesouro e que o sangue que corria em nossas veias valia mais do que qualquer dinheiro ou riqueza. E por muitos anos eu vivi dessa forma, confiando cegamente nas pessoas ao meu redor, principalmente na minha irmã. Minha irmã, a Helena, era minha melhor amiga. Desde pequena, ela era minha sombra, minha companheira inseparável. A gente dividia tudo: as bonecas quando éramos crianças, os segredos na adolescência e, mais tarde, a rotina da vida adulta. Eu confiava nela mais do que em qualquer outra pessoa no mundo. Se alguém me dissesse que ela um dia me apunhalaria pelas costas, eu daria risada. Helena jamais faria isso, eu diria. Mas a vida... a vida gosta de brincar com as certezas da gente. Quando conheci o Antônio, meu mundo mudou. Ele era diferente dos rapazes da minha cidade. Tinha um jeito cativante, um sorriso fácil e uma fala doce, daquelas que fazem a gente acreditar que tudo vai dar certo. Eu me apaixonei rápido e com a ingenuidade de quem acredita no amor como algo inquebrável. Em pouco tempo, estávamos casados. A vida parecia um sonho. E minha irmã estava lá o tempo todo, participando de tudo, apoiando, sendo aquela presença constante que me dava segurança. Nos primeiros anos, o casamento era tudo o que eu esperava. Antônio era um homem trabalhador, atencioso e presente. Ele me tratava bem, me fazia sentir especial. Não havia um dia em que ele não dissesse que me amava, que eu era a mulher da vida dele. Minha irmã, sempre por perto, parecia feliz por mim. E eu? Eu vivia em um conto de fadas sem saber que, nos bastidores, algo terrível se desenhava. A vida no interior era tranquila. As mulheres ficavam em casa cuidando da família, os homens saíam para trabalhar e a rotina se repetia sem grandes surpresas. Mas foi justamente essa rotina que começou a me fazer notar pequenas mudanças. Antônio começou a chegar mais tarde em casa, alegando cansaço, dizendo que o serviço na lavoura estava pesado. Eu acreditava. Afinal, meu marido era um homem de palavra, um homem que eu escolhi para dividir a vida. Minha irmã, por outro lado, parecia sempre encontrar uma desculpa para estar por perto.
Se eu precisava de ajuda na cozinha, ela vinha. Se eu comentava sobre alguma coisa que precisava resolver, ela se oferecia. Eu achava lindo aquilo. Eu via como um sinal de amor, de irmandade, de cumplicidade. O que eu não sabia é que, enquanto eu via amor e amizade, existia algo muito mais sujo acontecendo. E o pior é que não era só a minha irmã e meu marido que escondiam isso de mim. Minha prima, Lúcia, sabia. E ela não me contou. A verdade estava ali, o tempo todo. E eu, cega pela confiança, não enxergava. Mas o destino, esse sim, nunca deixa nada escondido para sempre. O amor é uma coisa engraçada. Quando a gente está dentro dele, parece que tudo faz sentido, que tudo tem cor, que cada momento simples vira um pedaço de felicidade. Eu amava Antônio de um jeito puro, daqueles amores que não pedem nada em troca, que acreditam na bondade do outro sem precisar de provas. O casamento era o sonho que eu sempre quis viver. Na minha cabeça, eu tinha tudo. Um marido trabalhador, uma casa simples, mas aconchegante, e uma família unida ao meu redor. Os anos 80 eram tempos diferentes. Não existia essa facilidade que tem hoje de ficar sabendo das coisas. Se alguém escondia um segredo, podia levar anos até que a verdade viesse à tona. Não existia celular para flagrar mensagens. Não existia internet para denunciar traições. O que existia era a confiança. E a minha confiança, tanto no Antônio quanto na minha irmã, era cega. Eu nunca me preocupei em desconfiar. Nunca achei que precisava. Minha casa era modesta, mas cheia de vida. Era aquele tipo de casa que tinha sempre o cheiro de café recém-passado e pão caseiro na mesa. Eu gostava de cuidar do lar, de manter tudo arrumado, de receber visitas com alegria. Minha irmã Helena estava sempre por perto. Ela dizia que gostava de me ajudar, que se sentia bem na minha casa. Eu nunca estranhei. Ela era minha irmã, minha amiga, meu braço direito. Desde pequenas, Helena e eu fomos criadas para sermos inseparáveis. Compartilhamos o mesmo quarto, os mesmos sonhos, os mesmos medos. Quando uma se machucava, a outra chorava junto. Quando uma se alegrava, a outra comemorava como se fosse sua própria conquista. A gente prometeu que nada no mundo nos separaria. Talvez por isso eu nunca tenha percebido os sinais. No começo do meu casamento, tudo era perfeito. Antônio era carinhoso, dedicado. Ele fazia questão de me levar nas festas da cidade. Dançava comigo nos bailes. Segurava minha mão na missa de domingo. Minha mãe dizia que eu tinha tido sorte, que poucos homens eram tão atenciosos como ele. E eu acreditava. Mas as coisas começaram a mudar. Primeiro foram os horários. Antônio começou a chegar mais tarde do trabalho. Ele dizia que o patrão estava exigindo mais, que precisava ficar até mais tarde para garantir o salário no fim do mês. Eu acreditava. Nos anos 80, os homens eram os provedores, e as mulheres confiavam no que eles diziam. Eu nunca questionei. Depois vieram os olhares. Pequenas coisas, sutis, mas que hoje, olhando para trás, eu vejo com clareza. Minha irmã parecia desconfortável quando eu falava do meu marido. Se eu mencionava alguma coisa sobre ele, às vezes ela abaixava o olhar, mexia nas mãos, mudava de assunto. Eu achava que era timidez, que ela não estava acostumada a ouvir essas coisas. Mas agora sei que era culpa. Minha prima, Lúcia, também começou a agir diferente. Ela era uma mulher esperta, sempre atenta a tudo, daquelas que sabiam das fofocas antes mesmo delas acontecerem. Mas, de repente, ela ficou mais distante de mim. Quando nos encontrávamos na feira ou na igreja, ela evitava me olhar nos olhos. Eu perguntava se estava tudo bem, e ela dizia que sim, mas algo na sua voz entregava que não era verdade. Eu ignorava esses sinais porque, na minha cabeça, minha vida era boa.
Eu não tinha motivos para desconfiar. Naquele tempo, mulher não saía por aí bisbilhotando a vida do marido. A gente confiava. E pronto. Até que um dia, um detalhe pequeno quase me fez abrir os olhos. Eu estava lavando roupa no tanque, esfregando com força um dos lençóis, quando percebi um cheiro que não era meu. O perfume não era o meu. Naquele tempo, mulheres tinham seus perfumes favoritos, e a gente sabia reconhecer de longe. Mas aquele cheiro não era meu. Eu franzi a testa, passei a mão no tecido, tentei entender. Talvez ele tivesse abraçado alguma colega de trabalho, talvez tivesse esbarrado em alguém na rua. Eu joguei a dúvida para fora da cabeça e continuei esfregando. Naquela noite, ao deitar ao lado dele, senti aquele cheiro de novo. Mas fiz o que sempre fiz. Ignorei. Eu queria tanto acreditar no amor, na fidelidade, na verdade, que preferi fechar os olhos para o que estava bem diante de mim. Minha irmã continuava frequentando minha casa como sempre. Sempre solícita, sempre presente, sempre pronta para ajudar. Se eu precisava de alguma coisa, ela se oferecia. Se eu tinha um problema, ela tentava resolver. E eu, boba, achava aquilo lindo. Que sorte eu tenho de ter uma irmã tão maravilhosa, eu pensava. Mas o destino gosta de testar a gente. E um dia, quando menos esperava, eu ia abrir os olhos da forma mais cruel possível. A gente nunca acha que vai ser traída. Pelo menos, não por quem a gente mais confia. Eu já tinha ouvido histórias de mulheres que passaram por isso, que encontraram cartas escondidas no bolso do marido, que escutaram sussurros na cozinha e se perguntaram se estavam imaginando coisas. Mas nunca achei que esse seria o meu destino. Nunca pensei que seria eu a mulher enganada, traída dentro da própria casa. E nunca, em meus piores pesadelos, imaginei que minha própria irmã estaria envolvida. Foi numa quarta-feira. Eu lembro como se fosse ontem. O dia amanheceu igual a todos os outros. O sol forte batendo na janela, o cheiro do café fresco na cozinha, o barulho dos vizinhos começando suas rotinas. Antônio tinha saído cedo, dizendo que o patrão pediu que ele fosse ajudar na entrega de um lote de mercadorias. Como sempre, eu não questionei. No interior, os homens trabalhavam muito, e era normal fazer hora extra. Além disso, eu confiava nele. Eu confiava nele com todo o meu coração. Passei o dia ocupada, lavando roupas, varrendo o quintal, preparando o jantar. Minha irmã não apareceu naquele dia. O que foi estranho, porque ultimamente ela estava sempre por perto. Mas eu não liguei muito. Talvez estivesse ocupada com alguma coisa. Talvez fosse um dia comum como qualquer outro. A verdade, no entanto, era outra. A verdade estava prestes a me atingir como uma faca, atravessando meu peito. No fim da tarde, decidi ir ao armazém comprar algumas coisas para o jantar. No caminho, encontrei minha prima, Lúcia. Eu já tinha notado que ela andava estranha nos últimos tempos. Mas naquele dia, ela parecia mais aflita do que nunca. Seu olhar evitava o meu. Suas mãos tremiam um pouco enquanto segurava a sacola de compras. "O que foi, Lúcia? Tá acontecendo alguma coisa?" Perguntei preocupada. Ela hesitou. Olhou para os lados como se tivesse medo de ser vista. Engoliu em seco. E então disse uma frase que fez meu coração gelar. "Jussiara, volta pra casa agora." Eu franzi a testa confusa. Meu estômago embrulhou. Um aperto estranho se formou no peito. "Mas por quê?" perguntei. Lúcia hesitou de novo. Vi que ela queria me contar, que queria abrir minha visão para algo que eu ainda não enxergava. Mas, no último segundo, ela balançou a cabeça, virou as costas e foi embora sem dizer mais nada. Meu coração disparou. Alguma coisa estava errada. Voltei para casa com as pernas bambas, sentindo um nó na garganta. Assim que cheguei, notei que a porta da frente estava apenas encostada.
Isso já era estranho, porque eu sempre a deixava trancada quando saía. Meu peito começou a apertar e uma sensação estranha percorreu meu corpo inteiro. Entrei devagar, os olhos varrendo cada canto da casa. O silêncio era pesado, quase sufocante. Mas então, no fundo do corredor, ouvi um barulho. Uma risada abafada. Passos. E de repente um sussurro familiar. Um sussurro que eu reconheceria em qualquer lugar. Era a voz da minha irmã. Meu coração quase parou. Meu corpo travou na mesma hora. Mas eu precisava ver. Eu precisava saber se minha mente estava pregando peças ou se o pior estava realmente acontecendo diante de mim. Caminhei até o quarto. Cada passo parecia um martelo batendo no chão. Meu coração martelava no peito. Meu sangue corria gelado. Com as mãos tremendo, empurrei a porta devagar. E foi então que meu mundo desabou. Meu marido estava lá. Minha irmã estava lá. Na minha cama. Na cama onde eu dormia todas as noites. Onde eu sonhava. Onde eu achava que estava segura. A cena me atingiu como um soco no estômago. Meu corpo paralisou. Minha visão ficou turva. E por alguns segundos, eu não consegui respirar. Era como se o ar tivesse sido arrancado dos meus pulmões. O tempo pareceu parar. Eu queria acreditar que era um pesadelo, que eu ia acordar a qualquer momento e tudo estaria bem. Mas não era um pesadelo. Era real. A traição estava ali, escancarada diante dos meus olhos. Eles me olharam, surpresos. Minha irmã se cobriu rapidamente, o rosto pálido, a expressão de culpa misturada com pavor. Antônio tentou dizer alguma coisa, mas nenhuma palavra seria suficiente para apagar o que eu tinha acabado de ver. Jussiara, Não é o que você tá pensando. Ele começou. Mas eu não queria ouvir. Não queria desculpas. Não queria explicações. Porque não havia explicação que pudesse justificar aquilo. O que eu via era a destruição da minha confiança, do meu amor, da minha família. Minha irmã, a pessoa em quem eu mais confiava no mundo, estava deitada na minha cama com o homem que eu amava. A dor foi insuportável. Eu senti minhas pernas falharem, uma tontura tomar conta do meu corpo. O chão parecia girar debaixo de mim, e por um momento achei que fosse desmaiar. Mas não desmaiei. Não, porque naquele instante, algo dentro de mim quebrou de uma forma que nunca mais seria consertada. Minha irmã começou a chorar. Jussiara, por favor, me escuta. Mas eu não queria escutar. Não queria saber há quanto tempo aquilo acontecia. Não queria saber se foi um erro, um momento de fraqueza, uma paixão proibida. Nada daquilo importava. O que importava era que meu coração tinha sido despedaçado, e as pessoas que fizeram isso eram justamente aquelas que eu mais amava. Saí correndo. Saí da minha própria casa, como se o teto estivesse desabando sobre mim. Andei sem rumo pelas ruas da cidade, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. As pessoas me olhavam, mas eu não conseguia enxergar nada além da dor. Minha prima Lúcia me encontrou no meio do caminho. Ela sabia. Ela sempre soube. Mas nunca teve coragem de me contar. Me perdoa, Jussiara, disse ela com lágrimas nos olhos. Eu não respondi. Eu não tinha forças para responder. Naquele dia, eu soube o que era perder tudo. Naquele dia, eu descobri o verdadeiro significado da traição. Mas, por mais que doesse, aquele não seria o fim da minha história, porque a vida ainda tinha muito para me ensinar. E apesar de tudo, eu ainda encontraria forças para me reerguer. Quando uma mulher descobre que foi traída, ela morre um pouco por dentro. Mas quando a traição vem das duas pessoas que ela mais amava na vida, a morte não é só interna. É como se o mundo ao redor perdesse o sentido, como se a própria existência fosse reduzida a escombros de algo que um dia foi felicidade. Por isso digo aqui para vocês se inscreverem no canal e curtir o vídeo. Porque
Não é fácil para mim contar esse relato da minha vida. Realmente meu coração pesa ao falar desses acontecimentos. Eu lembro do momento em que saí correndo da minha própria casa, como se fugisse de um incêndio. Mas o fogo não estava nas paredes. Ele queimava dentro de mim. Eu não sentia minhas pernas, nem os pés tocando o chão de terra batida. Meus olhos estavam cheios de lágrimas, minha respiração curta, o coração disparado como se estivesse tentando escapar do meu peito. Fui andando sem rumo pelas ruas do interior, sentindo os olhares curiosos das vizinhas que estavam nas calçadas, sentindo a cidade pequena, que sempre me pareceu aconchegante, agora se tornar sufocante. Eu queria sumir, queria desaparecer, apagar minha própria existência. A única coisa que eu sabia era que não podia voltar para casa. Minha prima, Lúcia, me encontrou no meio do caminho. Ela me viu naquele estado e não precisou perguntar o que tinha acontecido. Seu rosto se encheu de culpa, seus olhos abaixaram e ela murmurou: "Me perdoa, Jussiara." Eu sabia. Meu corpo congelou. Meu peito se apertou de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. "O quê?" Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Lúcia desviou o olhar, como se a vergonha a impedisse de me encarar. "Eu sabia há um tempo, mas eu não queria ser eu a te dizer. Eu não sabia como. Foi como se uma segunda traição tivesse me atingido no mesmo instante. Minha prima, minha confidente, minha amiga, sabia. Ela sabia e não me contou. Senti minhas pernas fraquejarem. E, se não fosse por Lúcia me segurando pelos ombros, eu teria caído. O nó na minha garganta cresceu tanto que engolir o ar se tornou difícil. "Você viu?" Perguntei, a voz quebrada. Ela assentiu devagar, como se cada movimento a machucasse também. "Vi. Ouvi. As pessoas falavam. Mas eu não queria te magoar." Eu soltei uma risada amarga. Não queria me magoar? Como se fosse possível evitar essa dor. Como se não contar fosse me poupar do inferno que eu estava sentindo. A verdade é que todo mundo sempre acha que está protegendo a gente ao esconder uma traição. Mas a pior dor não é descobrir. A pior dor é saber que todo mundo já sabia antes de você. Fiquei na casa de Lúcia naquela noite. Ou melhor, fiquei deitada na cama dela, olhando para o teto, incapaz de dormir. O cheiro da minha irmã ainda estava na minha casa. O cheiro do meu marido ainda estava na minha pele. A traição ainda queimava na minha alma. Na manhã seguinte, eu precisei encarar a realidade. Eu não queria voltar para casa, mas precisava. Precisava pegar minhas coisas. Precisava decidir o que fazer. O que uma mulher fazia depois de descobrir que o marido e a irmã estavam tendo um caso? Nos anos 80, o divórcio ainda era mal visto. Naquela época, uma mulher largar o marido significava perder status, ser apontada como a pobre coitada da cidade. Mas eu não me importava com isso. O que me importava era que eu não queria mais olhar na cara de Antônio e, muito menos, de Helena. Voltei para casa como um fantasma. Entrei devagar, esperando o pior. Mas a casa estava vazia. Antônio não estava. Minha irmã também não. Talvez tivessem fugido do próprio erro. Eu sentei na beira da cama e encarei o nada. Como alguém que sempre teve tudo planejado na vida, me vi sem um norte, sem rumo, sem saber o que fazer. Meu coração parecia um campo de batalha depois da guerra. Destruído, sem vida, apenas destroços do que um dia foi um amor. Os dias seguintes foram os piores da minha vida. As vizinhas cochichavam. Algumas vinham até minha porta com desculpas esfarrapadas, tentando arrancar detalhes. Outras apenas olhavam com pena, como se eu tivesse virado a mulher mais miserável do bairro. E talvez eu fosse mesmo. Helena tentou falar comigo. Veio até minha casa algumas vezes, bateu na porta, chamou meu nome.
Mas eu não conseguia. Não conseguia ouvir sua voz, sem sentir meu peito arder de ódio e tristeza. Antônio, covarde como sempre, sumiu. Talvez soubesse que não havia nada que ele pudesse dizer para consertar aquilo. Mas o pior não foi a cidade falando. Não foram os cochichos, nem as visitas indesejadas. O pior foi a solidão. Os dias passavam devagar. Eu me sentava na mesa do café e olhava para a cadeira vazia onde Antônio costumava sentar. Eu deitava na cama e sentia o espaço frio onde ele dormia. O silêncio da casa, antes confortável, agora era um peso insuportável. Eu parei de comer. A comida não descia, não fazia sentido. A fome sumiu, como se meu corpo não quisesse mais funcionar. Meu rosto começou a emagrecer, meus olhos afundaram. Eu evitava espelhos porque, cada vez que olhava meu reflexo, via uma mulher que eu não reconhecia mais. Mas, por pior que fosse, o tempo passava. A dor não ia embora, mas eu fui aprendendo a conviver com ela. E então, um dia, aconteceu algo que eu nunca imaginei. Eu encontrei forças para recomeçar. Mas essa é outra parte da história. O tempo é um professor cruel. Ele nos ensina a lidar com a dor, mas não apaga as cicatrizes que ela deixa. Nos primeiros meses depois da traição, eu me tornei uma sombra de quem eu era. O brilho nos meus olhos sumiu, meu sorriso desapareceu, e o que sobrou foi uma mulher vazia, sobrevivendo dia após dia sem saber ao certo para onde ir. Eu me afastei de tudo e de todos. Não queria ver ninguém, não queria ouvir ninguém. As poucas vezes que saía de casa, sentia os olhares das vizinhas queimando minhas costas, os cochichos baixos que me seguiam pela rua. Em uma cidade pequena como a minha, um escândalo como esse não era esquecido facilmente. Mas havia uma pessoa que eu ainda não tinha enfrentado. Lúcia. Minha prima sabia. Ela sabia da traição antes de mim. Ela ouviu as conversas, viu os olhares trocados, percebeu o que estava acontecendo e não me disse nada. Nos primeiros dias, eu tentei ignorar isso. Minha dor era tão grande que eu mal conseguia pensar em outra coisa, além da cena que presenciei no meu quarto. Mas, conforme as semanas passaram, o pensamento foi crescendo dentro de mim como um veneno. Por que ela escondeu isso de mim? Ela dizia que queria me proteger, mas proteger de quê? Da verdade? Como se fosse melhor eu viver uma mentira do que saber o que realmente estava acontecendo. Eu não podia ignorar isso. Não podia seguir em frente sem obter uma resposta. Então, em uma manhã nublada de domingo, tomei coragem e fui até a casa dela. Lúcia morava perto da praça principal da cidade, em uma casa simples, mas bem cuidada. O portão de madeira estava entreaberto, e quando bati na porta, senti meu coração disparar. Eu sabia que aquele confronto seria difícil, mas precisava fazê-lo. Ela abriu a porta com um susto. Seus olhos se arregalaram ao me ver ali, e por um segundo, vi o medo em seu rosto. Jussiara, ela murmurou com a voz baixa. Eu respirei fundo, sentindo minha garganta apertada. Eu preciso falar com você. Ela hesitou, mas abriu a porta completamente e me deixou entrar. A casa tinha o cheiro do café fresco que ela devia ter acabado de passar. Me sentei na cadeira de madeira perto da mesa, sentindo meu corpo tenso, minhas mãos frias. Lúcia sentou na minha frente, as mãos entrelaçadas no colo, sem saber o que dizer. Mas eu sabia. Há quanto tempo você sabia? Minha voz saiu firme, mas carregada de dor. Ela abaixou a cabeça como se procurasse as palavras certas. Um tempo. Sua voz foi quase um sussurro. Eu ouvi alguns comentários, vi algumas coisas. Meu peito apertou. E por que não me contou? Lúcia levantou os olhos, e neles vi o peso da culpa. Porque eu não sabia como... Ela murmurou. Eu sabia que ia te machucar,
que ia destruir você. Eu fiquei com medo de ser eu a trazer essa dor para você. Eu soltei uma risada amarga. Você não me machucou, Lúcia. Eles me machucaram. Você só me deixou viver na mentira por mais tempo. Ela engoliu em seco. Eu achei que talvez fosse só um erro. Algo que ia passar. Eu não queria ver você sofrer. As palavras dela me atingiram de um jeito que eu não esperava. Por um momento pensei em toda a dor que senti ao descobrir tudo sozinha, ao ser pega de surpresa, ao ver meu mundo desmoronar sem aviso. Mas ao mesmo tempo, vi que Lúcia também carregava sua própria culpa. Eu me sinto horrível, Jussiara. Sua voz tremeu. Todos os dias eu me pergunto se fiz a coisa certa. Eu suspirei, sentindo o peso daquele momento. Não fez, mas agora já passou. Ela me olhou surpresa. Você me perdoa? Demorei alguns segundos para responder. O perdão não era algo simples. Não era algo que eu podia dar de imediato. Mas naquele momento, percebi que carregar mais um rancor dentro de mim só ia me afundar ainda mais. Eu preciso de tempo, respondi sincera. Mas um dia, talvez, Lúcia assentiu, e nos despedimos sem mais palavras. Eu saí da casa dela sentindo um alívio estranho. O nó no meu peito ainda estava lá, mas algo dentro de mim começava a mudar. Pela primeira vez desde a traição, percebi que eu tinha uma escolha. Eu podia passar o resto da minha vida remoendo aquela dor, me afundando em lembranças e ressentimento. Ou eu podia encontrar um jeito de seguir em frente. E foi nesse momento que decidi. Eu não ia deixar aquilo me destruir. Eu ia me reconstruir. Mesmo que levasse tempo, mesmo que doesse, eu ia encontrar um jeito de recomeçar. A pior parte da traição não é a descoberta. Não é o choque, nem o momento em que seu mundo desaba. A pior parte vem depois, quando você acorda todos os dias e se lembra do que aconteceu. Quando você se olha no espelho e vê o vazio nos próprios olhos. Quando percebe que tudo o que acreditava, tudo o que construiu, tudo o que sonhou, acabou. Nos meses que seguiram a traição, eu me tornei uma mulher que eu não reconhecia. Acordava sem vontade de sair da cama. O silêncio da casa era ensurdecedor. Durante anos eu fui esposa. Durante anos eu fui irmã. De repente eu não era mais nenhuma das duas. Antônio havia sumido. Helena não ousava aparecer na minha frente. E eu fiquei sozinha com minha dor. No começo eu me deixei afundar nela. Passei dias sem comer direito. Perdi peso. Minha mãe começou a se preocupar, dizendo que eu precisava reagir, que não podia me entregar desse jeito. Mas como reagir quando tudo que eu conhecia havia sido destruído? Como me levantar quando parecia que tinham arrancado todas as minhas forças? As vizinhas continuavam cochichando. Algumas se aproximavam com aquele olhar de pena, oferecendo ajuda que eu sabia que era apenas curiosidade disfarçada. Outras, com uma falsa compaixão, diziam frases que mais machucavam do que ajudavam. Você é forte, vai superar. Pelo menos agora você sabe quem ele realmente era. Deus fecha uma porta, mas abre uma janela. Eu não queria ouvir nada disso. Eu só queria voltar no tempo. Só queria acordar e descobrir que tudo não passava de um pesadelo. Mas o tempo não volta. E a vida não para esperar que a gente se cure. Então, depois de meses vivendo na escuridão da minha própria tristeza, aconteceu algo que mudou tudo. Era uma tarde quente de verão. O sol forte iluminava a cidade, mas dentro de mim ainda era inverno. Eu estava sentada na varanda, olhando para o nada quando minha mãe apareceu. Ela era uma mulher forte, dessas que a vida nunca conseguiu derrubar. Jussiara, chega! Ela disse sem rodeios. Eu pisquei, surpresa. Chega do quê? Chega de se afundar. Chega de se esconder. Você tem que seguir em frente.
Minha garganta apertou. E como eu faço isso, mãe? Perguntei, a voz falhando. Ela se sentou ao meu lado, segurou minhas mãos com firmeza e olhou nos meus olhos. Você começa colocando um pé na frente do outro. Eu balancei a cabeça. Eu não sei por onde começar. Minha mãe suspirou, apertando minha mão. Então eu vou te dizer. Primeiro você vai se levantar e arrumar essa casa. Vai tirar todos os vestígios dele daqui. Não vai mais viver no meio dessas lembranças. Segundo, você vai sair. Vai encontrar alguma coisa para fazer. Um trabalho, uma ocupação, qualquer coisa que tire você desse buraco. Eu queria protestar. Queria dizer que não tinha forças. Mas, pela primeira vez em meses, senti que talvez ela tivesse razão. Naquela mesma tarde, comecei a arrumar a casa. Joguei fora tudo o que me lembrava de Antônio. Queimei cartas antigas, doei roupas que ele tinha deixado para trás. Limpei cada canto como se estivesse expulsando a energia dele dali. E no dia seguinte, fiz algo que não fazia há meses. Saí de casa. Decidi que precisava trabalhar. Naquele tempo, mulheres do interior não tinham tantas oportunidades, mas eu sabia cozinhar bem. Então fui até a padaria do seu Joaquim e perguntei se ele precisava de ajuda. Ele me olhou surpreso. Você? Mas você nunca trabalhou fora, Jussiara. Eu respirei fundo. Pois é, mas acho que está na hora de começar. Ele hesitou por um momento, depois sorriu. Então está bem. Você pode começar amanhã. E foi assim que, depois de anos sendo apenas dona de casa, me tornei funcionária de uma padaria. No começo foi difícil. Eu não estava acostumada com a rotina, com o cansaço, com as mãos cheias de farinha no fim do dia. Mas aos poucos, algo começou a mudar dentro de mim. Eu acordava com um propósito. Eu me ocupava. Eu conversava com pessoas, ria de piadas bobas dos clientes, aprendia coisas novas. E, sem perceber, comecei a viver de novo. A dor ainda estava lá, mas ela foi perdendo espaço. Eu já não chorava todas as noites. Já não sentia aquele aperto no peito o tempo todo. Eu estava me reconstruindo. E foi nessa nova fase da minha vida que algo inesperado aconteceu. Eu conheci alguém. A vida tem um jeito curioso de surpreender a gente. Quando tudo parecia perdido, quando achei que não havia mais nada além de dor e solidão, algo inesperado aconteceu. Eu descobri que ainda era capaz de sorrir. E mais do que isso, descobri que meu coração, mesmo depois de tanto sofrimento, ainda era capaz de amar. Mas não foi rápido. Depois de tantos meses vivendo na sombra de uma traição, aprendi a andar devagar. A mágoa me ensinou a ser cautelosa, a não me entregar tão fácil. E foi assim, sem pressa, sem intenção, que ele apareceu na minha vida. Trabalhar na padaria do seu Joaquim foi minha salvação. Pela primeira vez desde a traição, eu sentia que pertencia a algum lugar. O cheiro do pão quentinho pela manhã, o café passado no coador de pano, os fregueses entrando e saindo, tudo aquilo foi me trazendo de volta à vida. No começo eu falava pouco. Meu sorriso ainda era tímido. Minhas palavras ainda saíam baixas, como se eu estivesse testando se era seguro ser feliz de novo. Mas as pessoas me acolheram. Seu Joaquim me tratava como se eu fosse parte da família. As freguesas mais velhas vinham comprar pão e, vez ou outra, me traziam doces caseiros, dizendo que eu precisava recuperar minhas forças. Aos poucos comecei a sentir que existia algo além da dor. E foi numa dessas manhãs de padaria que eu o vi pela primeira vez. Ele entrou segurando o chapéu na mão, os cabelos levemente bagunçados pelo vento. Eu já o tinha visto antes, mas apenas de longe, na praça ou na igreja. O nome dele era Miguel, um viúvo que tinha chegado à cidade há alguns anos, depois de perder a esposa para uma doença. Nunca havíamos trocado mais do que um bom dia. Mas, naquele dia,
Ele veio até o balcão e pediu um café. "Preto e forte, dona Jussiara", disse ele com um sorriso educado. Eu parei por um instante. Não esperava que ele soubesse meu nome. "Como sabe quem eu sou?" perguntei, pegando a xícara e servindo-me o café. Miguel riu baixo. "Aqui é uma cidade pequena. Todo mundo sabe quem é todo mundo." Ele não disse diretamente, mas eu sabia o que ele queria dizer. Sabia que ele conhecia minha história. Sabia do que aconteceu comigo. Naquela cidade, ninguém esquecia um escândalo tão grande. Me preparei para ouvir algum comentário de pena, alguma palavra de consolo que eu não queria. Mas, para minha surpresa, ele apenas pegou o café, deu um gole e sorriu de novo. "Você faz pão também ou só ajuda no balcão?" Eu pisquei, sem entender. Faço alguns", respondi hesitante. Ele assentiu. "Então, quando eu voltar amanhã, quero provar o que você fez." E sem dizer mais nada, deixou o dinheiro sobre o balcão e saiu. Fiquei olhando para a porta por alguns instantes, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Ele não tinha falado nada sobre o meu passado, não tinha demonstrado pena, nem curiosidade. Apenas conversou comigo como se eu fosse normal. E aquilo foi a coisa mais bonita que alguém já tinha feito por mim em muito tempo. Nos dias que seguiram, Miguel voltou à padaria várias vezes. No começo, as conversas eram rápidas, simples. Ele vinha, pedia um café, perguntava sobre o pão do dia. Mas, pouco a pouco, as palavras se tornaram mais longas. "Você sempre morou aqui, Jussiara?" "Sempre. Nasci e cresci nessa cidade." "Eu vim de longe. Depois que perdi minha esposa, queria um lugar tranquilo. Aqui encontrei paz. Eu ouvia suas histórias. E ele ouvia as minhas. Sem pressa, sem julgamentos. Ele nunca perguntou diretamente sobre Antônio ou Helena. Nunca tocou no assunto da traição. Mas quando eu, sem querer, deixava escapar alguma tristeza, ele sabia mudar de assunto. Sabia me distrair. Sabia me fazer rir. Sim, rir. Algo que eu achava que nunca mais faria. As semanas se transformaram em meses. E quando percebi, já não olhava para Miguel como apenas um freguês da padaria. Eu gostava da forma como ele sempre tinha algo interessante para contar. Gostava da maneira como ele olhava nos olhos quando falava comigo. Gostava do jeito tranquilo, sem pressa, sem pressão. Mas o medo ainda estava lá. Eu já tinha amado uma vez, já tinha confiado uma vez, e sabia como aquilo podia acabar. Então, no dia em que Miguel me convidou para um café fora da padaria, minha primeira reação foi dizer não. "Eu não estou pronta", murmurei, sem encará-lo. Ele sorriu com aquela paciência que já era sua marca registrada. "Tudo bem." Fiquei surpresa. "Tudo bem? Tudo bem", ele repetiu. "Eu espero." E foi aí que percebi que Miguel era diferente. Ele não queria me forçar a nada. Ele não queria consertar minha vida de um dia para o outro. Ele só queria estar ali. A primeira vez que aceitei sair com ele foi um pequeno passeio pela praça. Sentamos em um banco de madeira. Ouvimos os pássaros cantando. Falamos sobre a vida, sobre o tempo, sobre tudo e sobre nada. E pela primeira vez desde a traição, eu me senti leve. Os encontros se tornaram mais frequentes. O medo que antes me paralisava começou a diminuir. E um dia, quando ele pegou minha mão pela primeira vez, percebi que meu coração ainda sabia bater forte por alguém. Não foi um romance de cinema. Não teve declarações grandiosas, nem promessas exageradas. Foi um amor simples. Foi um amor que nasceu devagar, como uma flor crescendo depois do inverno. E foi o amor que me salvou. Miguel não apagou minha dor, mas me mostrou que a vida não se resume a ela. Ele não fez as cicatrizes sumirem, mas segurou minha mão e me mostrou que eu podia seguir em frente com elas. E, um dia, sem que eu esperasse,
percebi que já não pensava mais em Antônio. Helena? Uma lembrança distante. Eu havia me libertado. Eu havia me encontrado. E, no fim, entendi que a pior coisa que me aconteceu foi, na verdade, o maior livramento da minha vida. Se alguém me dissesse, lá atrás, quando meu mundo desmoronou, que um dia eu olharia para essa história sem lágrimas nos olhos, eu não acreditaria. Se alguém segurasse minha mão naquela noite em que saí correndo da minha própria casa, sentindo meu coração se despedaçar, e dissesse, isso vai passar, eu teria rido, amargo, incrédula. Mas o tempo passou. E com ele, a dor foi mudando de forma. Por muito tempo eu pensei que jamais me recuperaria. Que aquela traição havia me roubado não apenas meu casamento, mas minha capacidade de confiar, de amar, de me sentir segura ao lado de alguém. O que Antônio e Helena fizeram comigo não foi só uma traição conjugal. Foi um golpe na alma. Eles tiraram de mim algo precioso. A minha paz. Mas eu aprendi algo muito importante. Ninguém pode tirar de você aquilo que você mesma decide reconstruir. No começo, eu achei que nunca conseguiria. Me afundei na dor. Deixei que ela me dominasse. Deixei que ela me definisse. Eu era a mulher traída, a coitada, a esposa abandonada. Mas um dia percebi que eu era muito mais do que isso. Eu era Jussiara. E eu merecia uma vida além da dor. Foram anos até que eu conseguisse olhar para essa história sem sentir aquele aperto no peito. Hoje, ao contar tudo isso, vejo que aquela traição foi o ponto de virada da minha vida. Na época, achei que fosse meu fim. Mas, na verdade, foi meu recomeço. Eu precisei perder tudo para me encontrar. Precisei ser despedaçada para me reconstruir mais forte. E, acima de tudo, precisei aprender a me amar antes de amar qualquer outra pessoa. Antônio nunca teve coragem de me encarar depois do que fez. Ou talvez ele soubesse que eu jamais aceitaria uma justificativa. Minha irmã. Helena tentou se aproximar algumas vezes. Mandou recados por parentes. Tentou dizer que sentia muito. Mas o que significa o arrependimento quando o estrago já foi feito? O que se faz com um pedido de desculpas quando a dor que ele causou levou anos para ser curada? Eu não guardei ódio. Ódio nos aprisiona. Mas eu também nunca esqueci. O perdão, para mim, não significou trazê-los de volta para minha vida. Significou apenas seguir sem carregar mais aquele peso. E Miguel? Ah, Miguel. Ele foi meu presente depois da tempestade. Mas não porque ele me salvou. Porque ele me ensinou que eu não precisava ser salva. Quando cheguei até ele, eu já tinha aprendido a andar sozinha. Eu já havia me reerguido, encontrado um trabalho, reconstruído minha rotina, reaprendido a sorrir. Ele não veio para preencher um vazio, porque eu mesma já tinha feito isso. Ele veio para caminhar ao meu lado, sem pressa, sem pressão, sem a necessidade de consertar o que já estava curado. E foi assim que, depois de tudo, eu encontrei o amor verdadeiro. Não um amor desesperado, não um amor de dependência, mas um amor maduro, tranquilo, sólido. Um amor que não precisava de promessas exageradas, porque se sustentava na verdade e no respeito. Hoje, olho para trás e vejo aquela jovem mulher que chorou por noites a fio, que pensou que nunca mais seria feliz, que achou que sua história tinha acabado ali. E eu queria poder abraçá-la. Queria dizer a ela que aquilo que parecia uma tragédia era, na verdade, um livramento. Queria sussurrar para ela no meio daquela dor avassaladora. Você ainda vai ser feliz. Você ainda vai encontrar algo muito maior do que aquilo que perdeu. Você ainda vai entender que o amor próprio vale mais do que qualquer relacionamento. Se você ouviu essa história até aqui, talvez seja porque, de alguma forma, ela mexeu com você. Talvez você tenha passado por algo parecido.
Talvez conheça alguém que já viveu uma traição e achou que o mundo tinha acabado ali. Mas eu digo com toda certeza de quem já sentiu essa dor e sobreviveu. O mundo não acaba. O amor verdadeiro existe. E mesmo depois da pior das tempestades, sempre há um novo amanhecer. Se você gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal. E lembre-se, nenhuma dor dura para sempre. O que parece um fim pode ser, na verdade, o começo da melhor fase da sua vida. Eu sou Jussiara, e essa foi a minha história. Se você gostou, se inscreva no canal e curta o meu vídeo. Fico feliz quando vocês fazem isso. Amo vocês.